hoje nesse templo é uma ação de fé. E por causa da sua fé, Deus vai te honrar nessa noite. A sua família nunca mais será a mesma depois dessas 7 semanas. Diga nunca mais. Diga nunca mais será a mesma. Diga sinais, prodígios, maravilhas, milagres, curas. Vai acontecer na sua casa. As doenças vão fugir. As doenças vão fugir. Diga, vão fugir. Os demônios vão fugir. O que vai acontecer com as doenças e os demônios? O que vai acontecer? Diga, fugir. Quem é que foge? Quem está com medo? Quem é coagido? E hoje, no nome de Jesus, nós coagimos a doença e aos demônios e dizemos a eles agora, fora, em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para libertar os cativos. O Espírito do Senhor Deus não está sobre mim para que eu ria, que eu chore, para que eu celebre, que alegre também. Mas o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para que eu liberte os cativos. O Espírito do Senhor Deus está sobre você para que você liberte os cativos. E você vai deixar de ser um cativo para ser um libertador de cativos. Diga, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre quem? Queridos, por favor, abra suas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Juízes, você vai achar logo lá no início da Bíblia, Josué, vai terminar o Pentateuco, que é Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e... Aí acabou, os 5 livros, entra Josué, Juízes, e depois vem Ruth, mas hoje é Juízes. Quando eu estou falando que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque antigamente o Espírito não vinha sobre todo mundo. A quem o Espírito enchia? Reis, profetas e sacerdotes. Ninguém mais. Um dia apareceu um profeta chamado Joel. No seu livro ele disse: haverá um dia que o Espírito de Deus se derramará sobre toda a carne. Indistintamente se é rei, se é profeta, se é sacerdote. E no Pentecostes haviam 120 pessoas assentadas. E de repente veio do alto um som como de um vento impetuoso, encheu a casa e encheu aqueles homens e mulheres. Não era só homens, tinha mulheres também. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Maria Madalena estava lá. Tantos outros estavam lá. Foram cheios. E a partir daí, o Espírito de Deus começou a encher as pessoas. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, ele pode ser cheio do Espírito Santo. O texto que nós vamos ler é de um homem chamado Gideão. Em hebraico é Gidom, o nome dele. Aí colocaram o nome dele em português de Gideão. Gideão pertencia às famílias de Israel, vivendo lá nas montanhas, plantando trigo e uvas. Mas havia um povo numeroso, forte, povo de Midian. Midian era filho de Abraão com uma mulher que chamava Quetura, por isso o filho era assim. Midian era filho de Abraão e depois que a Sara morre,
ele arranja uma outra mulher. E esses filhos dessa mulher com Abraão, dentre eles o Midian teve 5 filhos e que se tornaram 5 reis poderosos e que viviam onde é hoje Dubai, Arábia Saudita. Eles eram ricos e fortes, até hoje são. Lá vivia, distante de Canaã, pelo menos 500, 600 quilômetros. Mas um dia esse Midian, que tinha os reis poderosos, vinha na época da colheita do trigo. E eles vinham como camelos, pareciam gafanhotos, diz o texto de Juízes 6. Depois você vai ler a história, não dá para a gente ficar lendo aqui agora, mas eu estou contando para você a história como está na Bíblia. Eles vinham. Quando é que eles vinham? Na época de plantar? Não. Quando eles vinham? Na época da colheita. O ladrão acha de assaltar quando você recebe o pagamento. Era mais ou menos isso. Quando vinha o pagamento, descia, você pegava o pagamento na mão, o ladrão está na espreita. E não precisava eles saber, porque sabia o tempo da colheita. Eles vinham, e muitos deles até furavam os olhos dos homens, raptavam as mulheres e as crianças, e não matavam Israel, deixavam eles produzindo. Quando era a época da colheita, vinha Midian, montado em camelos, com exército forte, e entrava nas famílias e roubavam-lhes os seus frutos, roubavam-lhes suas forças, seus sonhos. Agora hoje, nós não temos esse tipo de inimigo. Não vai aparecer alguém querendo pegar você montado num camelo. Você nem planta trigo, não planta uva, pelo menos que eu saiba não. E o nosso inimigo não está vindo montado a camelo. O nosso inimigo está entrando pelas janelas virtuais. O Midian hoje é a mídia. A mídia social que está destruindo os jovens. É a mídia social que está entrando pela pornografia nos celulares dos homens, abrindo portas de adultério, de prostituição e, consequentemente, roubando os frutos. Esses inimigos, eles se levantam, estão entrando na casa e roubando as famílias. As famílias hoje estão sendo roubadas, mas hoje o Espírito do Senhor virá sobre a sua vida e você vai colocar eles para fugir em nome de Jesus. Por que isso aconteceu? Porque eles deixaram de adorar o Deus de Israel. O profeta aparece e diz: olha, Israel, vocês estão assim porque vocês abandonaram ao Senhor, o anjo dizia. Por essa razão vocês adoraram, eles construíram altares para Baal, no meio das praças. O pai desse Gideão fez um altar enorme e sacrificava bois, sacrificava novilhos, bodes, cordeiros, não a Yahvé, a Adonai, o Todo-Poderoso, mas a um Deus dos midianitas. Hoje a gente não faz esse tipo de altar, mas hoje nós abrimos a nossa casa para que altar das trevas sejam construídos. E por esta razão, o diabo tem entrado dentro das famílias e roubado, saqueado a paz, saqueado casamentos, saqueado os filhos, saqueado as finanças e às vezes saqueado a saúde, mas ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Diga amém. Por que o diabo está fazendo isso? Porque as pessoas não se importam com Deus. Poucos estão lendo a Bíblia, poucos estão voltando-se para Deus. As pessoas passam a maior parte do seu tempo devotando ao mundo e às coisas desse mundo. É verdade ou não? Por isso a gente tem uma sociedade completamente desmantelada. E aí qualquer tipo de família que surge, isso encaixa perfeitamente na gente, não tem nenhum problema, porque a gente não tem valores familiares firmados na palavra, porque os midianitas entraram e roubaram as nossas forças, porque tem um altar ali. E hoje vai ser removido o altar das trevas da sua vida, em nome de Jesus.
Dentro da sua casa terá música que adore a Deus. Dentro da sua casa não haverá lamentação, nem murmúrios, mas palavras proféticas e oração todos os dias. E o Deus de Israel vai entrar na sua casa e as suas colheitas serão abundantes a partir de hoje, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Diga aleluia. Você acha que o diabo está brincando? Não. Domingo à noite que eu cheguei em casa cansado, porque eu quase não dormi lá em Jerusalém, e eu não escolhi bem as pessoas para andar. 2 apóstolos fitness andando comigo. Eu falei para eles assim: eu fiz uma péssima escolha para vir para Israel com vocês. E eles, para economizar, não queriam pagar táxi, quase me acabaram. Teve um dia que nós andamos 10 quilômetros cravados, subi a ladeira, e eu também fui lá, falando: eu não vou ficar para trás, você vai ver. E aí a aposta está indo bem, bora, pode andar. Quando eu chegava no hotel, estava acabado. Acabado mesmo. Teve uma hora que parece que tinha agulha aqui assim. E um dos caras joga tênis todos os dias. Eu falei: é uma péssima escolha andar com vocês. E aí não dormia bem, cheguei cansado e cheguei no domingo de manhã, à noite eu fui para casa e quando eu deitei, comecei a dormir, de repente quem apareceu? O espírito das trevas veio me atacar. O demônio que rouba a família. Não precisa ficar com medo dele não, vou te falar, estou falando uma experiência particular. Ele não foi na casa de ninguém, foi na minha casa. Porque se feriu o pastor, o rebanho se dispersa. E ele chegou e me deu um tapa na face. 2 de uma vez só. E eu entrei um susto enorme, eu achei que tinha entrado gente, ladrão em casa. E aí eu comecei a lutar espiritualmente com aquele ser. Isso aqui é uma experiência particular. E eu estava numa guerra tão grande que quando eu acordei, a minha esposa me dando um soco, ela achou que eu estava morrendo. Eu falei: não estou morrendo não, estou lutando com o capeta. Ela disse: então levanta, vai orar. E eu orei até às 5 da manhã. Não foi uma oração qualquer não, foi uma guerra. Havia na minha boca gosto de sangue, de morte dentro da minha casa. E naquela hora eu entendia que esse espírito maligno é o espírito que ficou com raiva, porque a igreja entrou em um processo de libertação de família. E se você acredita nisso, na Bíblia, em Deus, Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós vamos lutar pela nossa casa. E você vai viver tempo de alegria dentro da sua casa. O choro vai terminar e virá o tempo de alegria dentro da sua família. Você vai ter prazer com a vida, com o estilo de vida que seus filhos levam. Porque a maioria dos pais não está feliz com o estilo de vida que os filhos estão levando. Você vai ter prazer com o estilo de vida que o seu marido, que a sua esposa vai levar na presença de Deus, porque o Senhor vai entrar dentro da nossa casa e vai ser destruído todo altar de Baal, todo altar de adoração às trevas, vai ser removido tudo aquilo que é lixo das trevas e o diabo não vai ter nada dentro da nossa casa, somente a presença de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Quem foi me visitar na manhã de domingo, na noite de domingo? Um principado que rouba as famílias. Tem muitas famílias aqui que estão nas mãos do diabo, mas ele vai soltar hoje à noite, em nome de Jesus. Ele vai tirar suas agarras sujas da sua casa agora. Diga amém por isso.
O Gideão está lá, escondido nas montanhas, preparando o trigo, escondendo. E os homens de Israel, todos amedrontados dos midianitas, estavam nas cavernas na época da colheita. Se procurasse um homem, não achava. E a gente está vivendo uma era assim, que os homens estão escondidos nas cavernas. Estou falando de homem, do sexo masculino. Estão buscando a Deus. Tem homem que delegou a direção da casa e da família para sua esposa, porque ele perdeu o controle. Ele não sabe orar. Às vezes não tem crédito para com Deus. E o inimigo entra. Estava escondido. E Deus apareceu a Gideão, ao cidadão chamado Guidom, um camponês, cuidando lá da sua lavoura. Ele não era rei, ele não era profeta, ele não era ninguém, ele não era nada. Ele é apenas um homem amedrontado e que estava ali lutando para defender o pão dos seus filhos, que sabia que a qualquer momento ficaria sem tudo que tinha plantado, trabalhando a morrer, mas não tinha dinheiro. De repente, apareceu a ele o anjo do Senhor. E ele viu a olhos nus. Seus olhos viram o anjo. E a voz é assim: o Senhor é contigo, homem valente. Isso foi a palavra que Deus disse. Aí ele vai e diz assim para o anjo: bem, quando eu nasci nessa terra, isso já tinha passado muitos anos que eles tinham entrado em Canaã, eu ouvi os meus pais dizerem, os mais velhos diziam dos milagres que foram feitos, como passaram no deserto, entraram nessa terra. Mas hoje eu vejo que isso é apenas uma história vazia, porque as nossas forças têm sido roubadas, nós temos sido saqueados. Como que o Senhor está com a gente? Ele diz assim: eu vou livrar Israel pelas suas mãos. Ele disse: não pode. Eu tenho muitos irmãos, porque eles tinham muitos irmãos, e dentro da casa do meu pai, eu tenho irmãos mais velhos, pessoas com mais destaque, mais renomadas, pessoas que são bem conhecidas dentro dessa casa. Eu sou um dos mais moços dos meus irmãos, eu não tenho expressão nenhuma para levantar um exército. Ele disse: eu vou fazer isso. E aí ele ofereceu um sacrifício, lembra da história? Teve o teste do velo, que ele colocou para ver se Deus estava com ele e tal, fez o teste, Deus estava com ele, ele ofereceu cordeiros, depois do cordeiro Deus pediu um novilho, ele trouxe um novilho e ofertou, depois em seguida Deus pediu para que ele derrubasse um altar, que era feito de pedras, e uma estátua de Baal estava lá posta para Israel, e eles não eram midianitas, mas estava o Deus dos midianitas lá, e ele disse assim: vai lá à noite, aliás, derrube o altar de Baal. E o texto diz que ele foi no meio da noite. Estratégia, diga estratégia. Como se vence o inimigo? Diga, com estratégia. Quando ele derruba o altar de Baal, alguém vai e diz assim: isto é coisa do Guidom, do Gideão. E partiram para cima dele, para matar o Gideão. E aí ele já estava forte, ele sabia que Deus estava com ele. Ele peitou. O seu primeiro inimigo não foi fora, o seu primeiro inimigo foi dentro de casa. Dizendo: olha, como é que vocês adoram a Baal? Vocês não adoram a Deus, vocês não vão para a igreja, vocês não invocam o nome do Senhor, vocês estão ouvindo só música do mundo, vocês gostam das boates, dos forrós, vocês gostam de beber, de prostituir, vocês não servem a Deus? Quem tem coragem de se levantar dentro da sua casa? E não precisa ser muitos, basta um dentro da casa, que Deus vai mudar a história da sua família.
Esse foi o primeiro inimigo. Eles tentaram matar o Gideão, mas não conseguiu. E aí Deus diz: convoque um exército. E levantaram-se 32 mil homens para ir com ele. Sabe quantos soldados tinha o exército de Midian? Só que foram mortos, foram 120 mil homens. Você sabe o que é um exército com 120 mil homens? Era no mínimo 200 mil homens armados com carros de guerra. Os midianitas, juntos com os amalequitas, era um forte exército. Israel tinha 32 mil homens que vinham, vamos enfrentar os amalequitas, mas vieram tudo com medo. E Deus disse assim: olha, diga para que os covardes voltem. Voltaram quantos? Quem lembra da história da Bíblia? 22 mil foi embora. É muita gente frouxa, não é? Por um lugar só. Quem são esses que não acreditam em Deus, que estão deixando de guerrear as suas guerras? Volte. E aí tinha 10 mil homens e o Gideão liderando 10 mil soldados e aquela coisa. Ele não tinha estratégia, ele era um agricultor. Como é que vai fazer? Ele não era militar. Ele não tinha nenhuma estratégia militar para si. Aí de repente Deus disse assim: vai para a fonte que eu, Adonai, vou selecionar os meus. E foi para a fonte de Gideão, que hoje lá é um clube onde as pessoas se banham nessas águas. Chega na fonte para beber no pé da montanha do Gilboa, o Monte Gilboa, e ele se prostra e diz: olha, aqueles que pegar nas águas e lamber como um cão, são esses que vão para a batalha, não é isso que diz o texto? Os que dobrarem os joelhos e inadvertidamente, sem nenhuma estratégia de guerra, se desarmando em meio à batalha, esses podem voltar. Ele diz: quem fizer isso, você vai separando. Aquele ficou olhando os caras beber, vem cá para cá, 2, 3, 4. Ele não tinha um número. No final foram quantas pessoas? 300. Eles não tinham espada, eles não tinham arma. E com estes 300 homens, o Gideão se levantou e partiu para atacar o inimigo. Isso aqui é um segredo que vai na contramão da pregação evangélica moderna. Aguarda Deus abrir uma porta. Não, se levante e parte para cima do inimigo. Você quer ter sucesso na vida? Se levante e vá atrás. Parta para o inimigo, porque senão ele vai ficar o tempo todo te cercando. Tem gente ameaçada, não precisa ter medo. Não tenha medo de nada se você anda na presença de Deus. Não tenha medo. Ninguém vai parar você. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém vai conseguir deter você. Agora tenha coragem, porque no exército de Deus não anda covarde. Tem gente que tem medo e tem vergonha de dizer que serve ao Deus de Israel. Se você é um desses tímidos, Deus hoje quer fortalecer você e você vai dizer: eu sirvo o Deus de Israel. Para ser crente tem que ter coragem de dizer que é crente, porque tem muita gente camuflada com medo de dizer, com vergonha. Estes são fracassados. O Gideão se levantou. Enquanto isso, os outros perderam a batalha. E ele partiu para cima. E a Bíblia diz que quando Gideão, ele estava em cima do monte, e no vale estava mais de 120 mil homens armados sitiando Israel, nas montanhas. Deus disse assim: se você está com medo ainda, desça no vale até o exército inimigo e ouça o que eles vão dizer. Quando eles chegaram no vale, à noite, ele ouviu um homem dos inimigos contando um sonho para o outro. Ele disse assim: essa noite eu tive um sonho
que um pão de cevada descia da montanha, do lado dos hebreus, e chocava com as barracas do exército nosso, e destruía tudo. Aí um disse assim: sabe o que é isso? É a espada de um cidadão chamado Gideão dos hebreus. Ele vai acabar com a gente. Se fosse um goiano, disse: ele vai acabar com nós. Tem goiano que faz isso, outros não, né? Só o pastor Cláudio. Ele vai acabar com nós hoje. O Gideão disse: quer dizer que eu sou pão de cevada que bota para quebrar? É. Quer dizer que quando eu choquei nas barracas do exército do inimigo, acabou, foi? E o Gideão pegou apenas um cântaro, uma tocha, colocou 100 homens estrategicamente de um lado, de outro, gritando: pelo Senhor e por Gideão. Eles eram corajosos, eles estavam dispostos a morrer. Não era pelo Senhor e por Gideão. Não. Ai, meu Deus, vai dar certo? Não. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. E um exército de Deus desceu no arraial do Filisteu e chocou nas barracas do exército inimigo. E eles começaram a se matar, enganando-se. Confusão no arraial, um agredindo o outro. O que está acontecendo com as famílias? Uns agredindo os outros dentro da casa. E esse espírito de confusão não é para estar dentro da sua casa, é para estar lá no exército inimigo. Porque quando nós começamos a agredir uns aos outros, isso significa que é o juiz de Deus chocando contra a nossa casa. Mas nessa noite, você vai dizer: mulher, pelo seu marido, pelo Senhor e pelo meu marido, pelo Senhor e pela minha esposa, pelo Senhor e pelos meus pais, pelo Senhor e pelos meus filhos, pelo Senhor e pelos meus 12, pelo Senhor e pela minha célula, pelo Senhor e pela minha cidade, pelo Senhor. E quando nós entramos em aliança pelo Senhor e uns pelos outros, o exército perde as forças e nós somos cheios de força, e você vai vencer todas as batalhas em nome de Jesus. E o inimigo vai bater retirada da sua casa, e a sua colheita será sua e dos seus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Tem muitas colheitas, os homens trabalhando, estão ficando na cocaína, na maconha, na cachaça, nos bares, nos prostíbulos. E não está vindo o fruto do trabalho para dentro da sua casa. Por isso que as famílias estão empobrecidas. Não há bênção, há maldição dentro das casas. Mas se você decidir hoje destruir o altar que pertence às trevas, se você tirar a pornografia, a mentira, o engano de dentro da sua vida e da sua casa, o Senhor será o seu Deus e Ele pelejará por você. E não sabe como isso vai acontecer, mas Deus vai colocar o exército do inimigo em fuga. Ele vai fugir. E depois, ele continuou nas batalhas. Enquanto Gideão, e tem um texto que diz assim, que eu vou ler com vocês, para vocês não dizerem que não li nenhum texto da Bíblia hoje com vocês. Está em Juízes 6, que foi o texto que a gente vai ler. No versículo 14, o que está escrito aí? Cadê a nossa Bíblia grande aqui? Juízes 6, 14. Isso. O que está escrito? Leia em voz alta. 1, 2, 3 e... É isso aí mesmo? Então coloca o 34 agora. Que na verdade era o 34, não era o 14. Então,
do Senhor se apoderou de Gideão. A minha Bíblia diz assim, que é uma Bíblia, que é uma tradução hebraica, feita por um judeu, diz assim: mas o espírito de Adonai apoderou-se de Gideão, e ele tocou o chofar, e o povo do vale que conhecia Gideão se anuiu a ele. E ele enviou mensageiros e etc e tal, quando ele veio arrumar o seu exército. Mas o ponto central é: o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Até aquele momento ele era um tímido agricultor. Mas quando o Espírito do Senhor apoderou-se dele, ele se tornou em um grande general de guerra. Davi, enquanto o Espírito de Deus não veio sobre ele, ele era apenas um jovem cuidador de ovelhas nas montanhas. Mas quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele se tornou em um grande rei para o Senhor. Você pode ser um homem comum, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, uma dona de casa. Você pode ser qual for a sua profissão, o seu mistério diário. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre você, você se torna um poderoso general de guerra dentro da sua família, dentro da sua parentela. E Deus vai usar você para libertar sua família, a sua avó, o seu avô, as suas tias. Você se tornará um general e vai guerrear pela sua casa. Qual é a diferença? O Espírito do Senhor está sobre você. Não é o espírito de medo. Quando há um texto no Novo Testamento diz: porque Deus não tem nos dado o espírito de timidez, de medo, mas o espírito de ousadia, de coragem, de se levantar e dizer para a família: olha, essas 7 semanas eu creio que Deus vai fazer milagres, vamos guerrear por nós. Por isso que o tema é: família, por esta causa eu dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu, na terra, o nome do Senhor. Por essa causa eu vou dobrar os meus joelhos e vou ver a minha família redimida, restaurada em nome de Jesus. Eu não vou perder a minha casa, eu terei a minha família, uma família exemplo, uma família modelo. Experimentarei os milagres do Senhor sobre a minha vida. A saúde será a companhia da minha casa todos os dias. A prosperidade, a minha mesa será farta. A paz reinará dentro da minha casa. O meu relacionamento será uma bênção de dia e de noite, todos os dias da minha vida. E eu fecharei os meus olhos nessa terra, celebrando a minha família e a minha descendência. Eu verei os meus netos, meus bisnetos, tataranetos. Eu verei a minha geração servindo a Deus todos os dias da minha vida. Porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Se você decidir isso, você vai ver. Mais forte. Diga aleluia. Não adianta nada você estar bem em outra área da vida e estar mal dentro da sua casa. Não adianta nada os seus amigos te acharem o máximo e sua esposa e seus filhos não te acharem nada. Não adianta nada te encherem de abraços, celebrar a sua chegada lá no bar ou no futebol, mas quando você chega em casa você não é celebrado. Talvez o seu marido ache as mulheres o máximo, as outras, mas não acha você. De que adianta? Às vezes as pessoas olham para os outros filhos, celebram, mas não conseguem celebrar os seus. No dia da sua formatura, pode vir o seu melhor amigo, mas se seu pai e sua mãe não tiverem vida, não será a mesma festa. No
dia que você tiver uma grande vitória, uma grande conquista, não adianta nada os amigos estarem celebrando se os seus filhos, se a sua casa não celebra contigo. O que adianta você ser o máximo para os outros e ser um zero à esquerda dentro da sua casa? Tem muitos homens que têm prazer em ir para o bar, o chamado happy hour. No final da tarde, os bares estão cheios de homens, especialmente, porque eles não têm prazer de chegar em casa, porque sabem que a casa é um campo de batalha, e todos os dias, ainda que ele ganhe ou que ela ganhe a discussão, mas perde a batalha dentro de casa. Toda discussão ganha é uma batalha perdida. A nossa casa é o maior bem. No dia que Deus inaugurou a terra, Ele inaugurou com uma família. No dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja, a sua noiva, vai se formar uma família. É um casamento. Então a criação começou com uma família. A redenção foi por meio de uma família. A família de Jesus estava tão envolvida na redenção que a família teve que fugir para o exterior para não morrer por causa de Jesus, porque o projeto era um projeto de família. Não tem a história? Jesus, não, São José, Santa Maria e o menino Jesus indo para o Egito. É verdade. E disse a tradição cristã copta que onde tem uma igreja enorme, que nós fomos lá, com mais de 20 mil pessoas dentro de uma selva, de uma montanha, aliás, numas grutas, uma caverna, era isso que eu queria dizer, obrigado. Os pastores foram lá com a gente na época, o pastor Márcio, o pastor Cláudio, a pastora Gi, a pastora Cláudia, não. Esquece, né, a pastora Cláudia, esse detalhe. Cadê a pastora Cláudia? Ah, tá. Ela pegou o passaporte errado e não embarcou para o Egito. Triste lembrança, né? Mas o pastor Cláudio foi. Você vai chegando, tem lá talhada nas montanhas, nas rochas, as imagens cristãs de Jesus. E disse que lá foi onde abrigou-se a família, a sagrada família, como o catolicismo a coloca. Era a família. O projeto de família, diga o projeto de família. Você precisa sonhar com uma família abençoada. Você que ainda não casou, Deus vai te dar uma família abençoada. Você que se frustrou com o projeto de família, Deus vai remover os traumas e Ele trará alegria dentro da sua casa. O projeto é para a família, diga amém. Para quem é o projeto? Para a família. E nós vamos ungir agora cada família em nome de Jesus. E a sua casa vai servir a Deus. A glória de Deus vai se manifestar na sua casa. Os céus estarão abertos dentro da sua casa. E se os céus estão abertos, as trevas têm medo desse lugar onde os céus estão abertos. Porque os céus estão abertos é uma linguagem que diz que os olhos de Deus estão atentos para aquela família. No dia que o anjo da morte passou do Egito, o projeto era para colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas das famílias. E as famílias dentro das suas casas foram protegidas pelo sangue do cordeiro. O projeto era para a família. Ele disse, olha, mate o cordeiro da Páscoa. É para a família. E se tem alguém ali se agregando e não tem família, convide-o para fazer parte da família. E coma um cordeiro. Essa é a Páscoa do Senhor. Quando o povo saiu do Egito, era um projeto de família. Quando os 70 entraram no Egito,
texto diz que entrou 70 almas que procedia do DNA de Jacó. O texto diz da coxa de Jacó, do DNA de Jacó, 70 almas entrou no Egito, a família de Jacó. Quando Deus chamou Abraão, o projeto era de família. Não desista da sua família. Se tem alguém para perdoar, perdoe. Se alguém te feriu, perdoe. Libere-o. Se tem alguém que não ama, ou que não te ama, é porque ele não tem amor para dar. Você não pode se comparar a alguém da sua família que não serve a Deus a você, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você tem o Espírito de Deus, você pode dar amor a quem te dá o ódio. Se você tem alguém que você não fala dentro da sua família, você precisa falar. Você tem que dirigir-se a toda a sua casa. Você é um libertador da sua casa, da sua família. Ame os seus. Não importa se ele é católico, se ela é espírita, se é macumbeiro. Não importa, é a sua família, é o seu sangue. Ame-o. Não diz que é filho do diabo, não dê isso, não entregue a sua família para o diabo. Se ele está lá colocando um despacho na encruzilhada, se está se prostrando diante de imagens de esculturas, porque são pessoas de fé e acreditam em alguma coisa. Eles vão acreditar em Jesus de Nazaré, ressuscitado dentre os mortos. Não entregue para o diabo a sua parentela, os seus parentes são de Deus, toda a sua casa vai servir a Deus. Hoje de manhã ministrei aqui no nosso discipulado, quando Paulo entrou em Filipos e foi preso, e que o carcereiro ia se matar. Paulo disse: não faça isso, meu filho, não se mate, todos estamos aqui. E ele pergunta para Paulo e para o Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele batizou esse carcereiro e foi para a casa do carcereiro, um homem que naquela noite poderia a família receber a notícia: fulano de tal se suicidou no cárcere romano. Mas não, chegou lá o carcereiro acompanhado de Paulo, olha que companhia, Paulo e Silas, e diz para a família: olha que eu encontrei. Esses caras que têm transtornado a cidade vieram aqui. E pregou para a família do carcereiro, a família se converte. E aquela casa passou a ser uma célula, um lugar de pregação. Porque o projeto de Deus é um projeto de família. Hoje você vai passar aqui e eu vou te ungir. Não vou vou te ungir por mim próprio, por mim mesmo, mas vou te ungir no nome do Senhor. E se você acredita em Deus e acredita nos teus profetas, você vai ter vida. Se você acredita que eu sou um homem de Deus, você vai entrar e nós vamos te ungir. E toda a fortaleza do inferno serão quebradas, todas as fortalezas. Hoje, domingo que vem, eu quero ver você aqui de novo. Até dia 4 de dezembro, tem muita gente aqui que vai ter testemunho tremendo para contar, como dessa irmã que já contou o seu testemunho. Você vai se alegrar, vai ter um dia que você e sua família não vai dormir de tanta alegria com o que Deus vai fazer. Tem muitas coisas aqui que você está esperando há 2 décadas, e hoje o Senhor está dizendo: esse é o tempo do milagre acontecer. Hoje, um dia Jesus estava na sinagoga, entrou uma senhorinha assim, curvada, 18 anos, porque tinha um demônio na coluna daquela mulher. Quando ela entra na sinagoga, o texto diz que, vendo-a Jesus foi e tocou naquela mulher, e ela
endireitou-se. Os religiosos ficaram indignados porque Jesus curou num sábado. Ele disse assim: olha, vocês são muito hipócritas. Apesar da lei dizer que não pode trabalhar no sábado, mas no sábado você desprende o jumento da sua manjedoura que está lá debulhando os grãos e leva para tomar água e traz para de novo. Isso demanda um trabalho de levar na água. Se a sua ovelha cair num buraco lá na montanha, mesmo que seja sábado, a lei permite que você vá lá e socorra a sua ovelha. Por que não poderia libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos o diabo tem nas suas mãos? Tem muitas famílias aqui que o diabo tem nas suas mãos há muitos anos, mas hoje ele vai soltar em nome de Jesus, porque o poder de Jesus é para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, para desfazer as obras que o diabo fez. Está escrito na Bíblia: o diabo faz, Jesus desfaz. E o que Jesus faz, o diabo não desfaz. Então deixa ele fazer. Você não é um mero religioso, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, para viver triunfantemente todos os dias. A Bíblia diz que é de glória em glória. É de fé em fé, é de vitória em vitória. Todos os dias haverá glória na sua casa, porque haverá batalhas, ou haverão batalhas, mas você vai vencê-las todas, em nome de Jesus, e você vai ter um testemunho para contar, todos os dias. Eu estava jantando anteontem, sei lá, foi ontem, contei uma história da minha infância para minha esposa, para minha filha. Aí a minha esposa disse assim: ah, mas isso aconteceu assim? Então eu falei: olha, teve que acontecer, senão não teria hoje uma história para contar. Tem gente que não tem história para contar. História com Deus. As batalhas que você está enfrentando hoje, você vai ter história para contar, dizendo: Deus me fez vencer a batalha. O Gideão tem história para contar, e foi registrado aqui no livro dele mesmo, de que ele venceu. Diga: 7 semanas de joelhos dobrados por esta causa. Qual que é a causa? Qual que é a causa? Qual é a causa? Qual é a sua primeira causa? Qual é a sua causa? Qual é a causa dos 70? A causa das células? A causa dos 12? A causa da igreja? Qual é a causa da nação? Ninguém vai mudar isso. E a família no modelo de Deus. Tem um modelo de Deus. Os outros não são de Deus. Existe o de Deus, está na Bíblia. Fica de pé, queridos, por favor. Aleluia. Aleluia.